Economia açucareira. Bem, no governo geral, o Portugal implantou a economia açucareira. Como eles já tinham alguma experiência com essa técnica, foi aplicado lá nas Ilhas Atlânticas, perto e também no continente africano, eles também implantaram isso aqui no Brasil. Algumas das características da economia açucareira é que praticamente foi plantada toda a cana-de-açúcar no litoral do noroeste e do sudeste. Portugal ele já tinha experiência de plantação de cana-de-açúcar antes, né, que eles implantaram nas Ilhas Atlânticas, e para que a economia açucareira viesse crescer mais, o Portugal contou com a contribuição do capital holandês. Os holandeses também eles tinham alguma experiência na parte de plantação de cana-de-açúcar. Então eles vieram para cá, investiram e ajudaram a criar também as fazendas, as canas, a casa de engenho e os lugares que cuidam da cana-de-açúcar, né? Porque as pessoas aqui no Brasil tinham que plantar, aí tinham que pegar essa cana-de-açúcar e transformar em uma grande pedra de açúcar, né? E mandassem para a Europa, para quando chegasse lá pudesse moer e e vender para toda a Europa todo o açúcar. O Brasil ele tinha uma grande foi 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 muito boa a economia açucareira porque o Brasil possuía solos férteis como o solo de Massapé, mais um clima tropical que proporcionava com que a cana-de-açúcar viesse crescer melhor e ter uma melhor produção. Para que viesse ser feito a economia açucareira aqui também, foi implantada o plantation, que era por latifúndios, era uma monocultura, e para que viesse cultivar tudo isso era usada mão de obra escrava. E também tinha um alto lucro com o tráfico negreiro, e aí começa que como Portugal já tinha tráficos negreiros lá na África, né, que eles conquistaram a foz do rio Congo e a Angola, eles conseguiram fizeram tráfico negreiro lá e trouxeram negros para serem escravizados aqui. Na fazenda onde era plantada as canas, existia a lavoura, a casa de engenho, a casa grande, a senzala e a igreja ou a capela. O engenho era onde ficavam os nobres, as pessoas mais ricas, que era dono de toda a plantação. A casa grande, onde a família deles moravam, né? A senzala, onde os escravos e os trabalhadores que trabalhavam na cana-de-açúcar e em toda a sua produção eles ficavam nessa senzala, e a igreja ou capela. Um fator bem importante é que nesse tempo os católicos, para poderem induzir os negros e os indígenas a adorarem, a aderirem à fé cristã, na verdade, eles usavam muito as imagens, eles usavam imagens que viessem tocar no interior deles, mas não precisavam pregar e falar alguma coisa para eles. Somente pela imagem eles eram educados, eles faziam isso. Eles pegavam uma imagem do inferno, que era uma imagem que demonstrava dor e sofrimento, e pegavam a imagem do céu, que era coisas boas, uma vida melhor. Então, com isso, os portugueses e os jesuítas, principalmente, fizeram com que converteram muitas pessoas somente pelo olhar. E isso fez com que a fé cristã viesse se expandir no Brasil. Bem, a sociedade na economia açucareira era rural, aristocrática, patriarcal e sem mobilidade social e também escravista. Isso também fez com que o Brasil viesse a ser um lugar muito ruim, porque sem uma ascensão social, sem uma mobilidade social, os escravos tinham que ser
sempre escravos, e os filhos de escravos eram escravos, e ninguém conseguiria ter uma vida melhor. E era uma economia escravista, então tudo que foi adquirido foi por base da mão escrava, da mão dos negros e de alguns indígenas. Por mais que na, na época, né, os jesuítas eram contra a escravidão dos indígenas, eles lutavam contra isso. Só que também tinha outros grupos que não eram os indígenas que falavam que os escravos, que os indígenas tinham sim que trabalhar para eles. Então tinha esse conflito, mais ou menos. Foi nessa época também que estava acontecendo o barroco no Brasil, que isso é bem característico de conflitos, entre teológica e ideia antropofágica e essas coisas assim. O barroco foi marcado por conflitos e a economia açucareira esteve presente nessa época tensa, né? E o que causou a crise do açúcar foi a concorrência a concorrência antiliana, que eu tinha outros países que também estavam plantando cana-de-açúcar e investindo pesado na produção de açúcar. Então o Brasil já tinha concorrência. E o baixo consumo é pela Europa, que também no tempo eles estavam tendo guerras e diversas outras coisas. E nesse tempo também ocorreu uma crise econômica na Europa que contribuiu para que viesse a ter um baixo consumo.